Se eu pudesse dar uma resposta direta, por que os relacionamentos hoje estão tão superficiais, eu diria que as pessoas estão se interessando não por alguém, mas por aquilo que ele gostaria que ela fosse. Quem aqui em algum momento não perdeu a cabeça, não teve vontade de falar poucas e boas pra alguém, ou se segurou e depois se arrependeu porque queria ter dito e não disse nada? Então essa é uma experiência muito humana, muito próxima a todos nós. Você tem que entender que uma pessoa narcisista é uma pessoa que não é preparada para o próximo. Não é uma pessoa preparada para o próximo. Tudo gira em torno dele. Você investir em uma relação, em uma parceria com uma pessoa que sabidamente tem esse problema, esperando que aquela pessoa mude ou melhore depois, é um suicídio emocional. É uma coisa que você não deve fazer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, o podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme ter você aqui na minha companhia. Se você está chegando agora, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe com os amigos. Eu vou deixar aqui também o QR Code do nosso Instagram, corre lá, segue o nosso Instagram que você vai conferir vários cortes das nossas entrevistas, tem muito material bacana que está viralizando. E hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores referências em trauma emocional no Brasil. Olha só, ele é médico, pós-graduado em psiquiatria, especialista em trauma emocional, autor e palestrante. Dr. Brás Gondim, seja muito bem-vindo ao TelaCast. Obrigado, Juliana. Obrigado a toda a audiência. Para nós é uma alegria e é sempre muito bom falar sobre todos esses temas que são pertinentes, importantes. Espero contribuir hoje. Doutora, para a gente começando, né? Vamos falar sobre crise emocional. Por que esse problema tem afetado tanta gente? Perfeito. Esse é um tema muito particular, um tema muito interessante. Todo mundo em algum momento já explodiu, estourou, perdeu a cabeça, falou que não queria, fez de uma forma sem pensar. E aí depois, em determinado momento, falou assim, puxa, eu não acredito que eu fiz isso de novo, eu não acredito que eu tomei essa decisão de novo, eu não acredito que eu reagi dessa forma novamente. E aí muitas vezes, eventualmente, surge aquela culpa, né? Puxa, e nesse momento as pessoas fazem promessas, eu nunca mais vou fazer, e de repente faz de novo. Normalmente crises emocionais, elas se comportam de duas formas. Com esse tipo de explosão, aquela ira cega, aquela raiva que muitas vezes pode terminar de uma forma catastrófica, como a gente viu essa semana, casos de feminicídio e tantas outras notícias que geraram repercussão nacional. Essas são as mais famosas quando nós pensamos em crises irrompantes, mas também existe uma outra forma de ter uma crise emocional, que é aquela silenciosa, que o indivíduo se retrai, que o indivíduo engole, que o indivíduo sofre o que a gente chama de uma maneira mais popularizada de bloqueio. A pessoa bloqueia emocionalmente, ela não consegue falar, ela trava e depois ela chora e se arrepende também porque não fez nada posteriormente. Então, quando a gente está falando de crise emocional, algumas pessoas pensam que isso tem a ver com caráter, com personalidade. Muitas vezes a pessoa pode achar que aquilo é falta de algum tipo de, digamos, de um treinamento, alguma coisa nesse sentido, mas quero dizer para todos que nos assistem aqui que crise emocional não é nada disso. Crise emocional é um fenômeno inteiramente biológico. Né? Em que sentido? Neurobiológico, em que sentido? Quando você enfrenta uma situação que está acima da sua capacidade de lidar, seja ela qual for, tá, Juliana? Então, um estresse no trabalho, uma situação familiar, um problema, um dilema no relacionamento afetivo, ou alguém na rua, às vezes te trata de uma forma inadequada e você tem um rompante, né? Naquele momento, quando você passa por uma situação que está acima da sua capacidade de lidar, é como se a parte racional do cérebro
que tem acesso às informações, que tem acesso aos livros que você leu, que tem acesso aos anos de terapia, às palestras que você assistiu, que tem acesso à coerência, ao bom senso, tudo aquilo, a educação que você recebeu dos seus pais. Nesse momento, essa área do cérebro chamada córtex pré-frontal, ela diminui bruscamente o seu trabalho. Né? Eu costumo dizer que é como se desplugasse o cabinho. E uma outra estrutura pequenininha chamada amígdala cerebral dispara aquilo como se fosse um grande sinal de alerta desproporcional. E nesse momento, quando você tem menos acesso ao cérebro racional, então você age também de uma forma, digamos, vou usar aqui essa expressão, eu não queria usar a palavra irracional, mas você reage de uma forma intempestiva, você reage de uma forma desproporcional. Então, toda essa neurobiologia que compõe a crise emocional é fruto dessas experiências que estão acima da nossa capacidade de lidar com elas. E os prejuízos aqui são enormes. Juliana, tem pessoas que têm crises emocionais no ambiente de trabalho, transformando isso em um tipo de transtorno, seja o burnout, né, é muito comum. Quem aqui em algum momento não perdeu a cabeça, não teve vontade de falar poucas e boas para alguém, ou se segurou e depois se arrependeu porque queria ter dito e não disse nada. Então essa é uma experiência muito humana, muito próxima a todos nós. E, doutor, por que os relacionamentos não duram mais e as pessoas estão, de certa forma, descartáveis? Perfeito. Ninguém mais tem paciência. Eu acho que a gente tá... Eu penso o seguinte, inclusive hoje eu faço live de segunda a sexta no meu perfil, né? E o tema hoje, inclusive da live dessa manhã, eu falei inclusive sobre isso, eu quis trazer uma outra ótica sobre o nosso dilema e o nosso conflito quando se trata de bem-estar e saúde mental. E eu provoquei uma outra reflexão, e se, na verdade, a nossa crise emocional, ela fosse uma crise com o tempo. Uma crise com o tempo. Ou seja, nós queremos tudo muito rápido, ou quando nós nos frustramos, por exemplo, com o planejamento de um relacionamento que você, às vezes, planejou passar a vida com alguém e você investiu, tomou suas decisões, fez tudo que você tinha que fazer, estruturou a sua vida para aquilo e, de repente, por algum motivo não aconteceu, você se frustrou, o que você perdeu? O tempo. É isso? Então, quando você está ansioso, qual é a sua crise? Com o tempo. Coisas que você gostaria, preocupações que você tem de certas coisas, realizar uma realidade que você gostaria que existisse no futuro, você antecipa. Então, essa antecipação da preocupação é um dilema com o tempo. A depressão, algo que aconteceu no passado, de certa forma, que gera uma censura do futuro. Eu estou também com uma crise com o tempo. Por que as pessoas hoje elas são tão descartáveis? Aí eu, com esse conceito, eu volto para essa sua pergunta. As pessoas, pelo menos é o que a gente tem percebido ultimamente, é que a superficialização, a internet trouxe coisas muito boas para nós, a informação, as mídias sociais, tudo isso promove conexões que são muito positivas. Mas, por outro lado, alimenta muito aquilo que eu gostaria de mostrar para as pessoas. Se eu pudesse dar uma resposta direta, por que os relacionamentos hoje estão tão superficiais, eu diria que as pessoas estão se interessando não por alguém, mas por aquilo que ele gostaria que ela fosse. Então as pessoas elas não desenvolvem um amor genuíno pela pessoa, não desenvolvem um interesse genuíno por quem ela é, mas por quem ele ou ela gostaria que o outro fosse. Então a pessoa não se apaixona por alguém, se apaixona por esse espelho, se apaixona pelo seu próprio ego. Que as pessoas ficam em busca de dopamina barata? Exatamente. E aí quando a gente fala de conflito temporal, né? Quando a gente fala de conflito temporal e saúde mental, emoção e esse conflito com o tempo, hoje existe toda uma tecnologia no mundo que o grande ativo é a sua atenção. Então se um vídeo ele não chamar a sua atenção nos primeiros 2, 3 segundos, esse vídeo já não é interessante, você perde um bom número de audiência. Então,
você percebe que tudo hoje que envolve marketing, que envolve uma série de coisas, tem autores que falam que você tem uma primeira impressão de uma pessoa nos primeiros 90 segundos, quando você conhece alguém. Inclusive tem um livro chamado Como Convencer Alguém, se não me engano, em 90 segundos, alguma coisa assim, não é isso? Esqueci o nome do autor aqui agora. Então a teoria é que quando você bate com alguém, você tem 90 segundos para construir toda uma opinião sobre ela. Perceba, a gente constrói essa opinião não baseado no fato, numa verdade, mas na imagem que você me mostra, que eu projeto como símbolo dessa imagem que você me mostra, então já tem eu vou construindo. Então esse mundo dopaminérgico de hoje, esse mundo visceral, essa questão, o profundo, o verdadeiro, o conectado, está de certa forma descartado, e tudo aquilo que promove uma experiência de intensidade emocional vem à tona. E aí, Juliana, você fala de dopamina, é uma coisa bem interessante. Só aproveitando esse gancho com a pergunta anterior, quando você não está bem consigo mesmo, quando eu olho para a minha vida e para o meu presente, eu penso, puxa, a minha vida, eu vou usar aqui uma expressão que eu não gosto nem um pouco, tá? Mas, por exemplo, eu sou a minha pior versão, eu estou em busca da minha melhor versão. Eu particularmente não sou muito fã dessa expressão, apesar de que a gente deve sim evoluir, procurar ser melhor nesse sentido, mas eu gosto de pensar que a melhor versão é a de agora, porque é a única que eu tenho, é a única que eu posso trabalhar nela. Mas, para não fugir do tema, quando você está muito insatisfeito com o presente e você não tem para onde correr, porque agora a vida é essa, trabalho, rotina, você pisca, chegou o final de semana, já outra semana já está entrando de novo, principalmente aqui em São Paulo, que é uma máquina de moer, né? Que consome o nosso tempo. Quando você está nisso, você acaba por desenvolver, buscar, você fica vulnerável a desenvolver certas compulsividades, certos impulsos. Porque toda experiência de intensidade emocional nos anestesia desse presente que não está legal. Então, por isso que as pessoas se apaixonam perdidamente em pouco tempo pelas pessoas inadequadas. Por isso que as pessoas se empolgam, às vezes, com projetos que tá dando na cara que vai dar errado. Mas como aquilo é dopaminérgico, aquilo tem sinestesia, aquilo tem luz, som, cores, imagens, aquilo constrói uma narrativa de arco-íris, então aquilo se transforma numa espécie de escapismo. E por que o encanto acaba logo? Aí vamos lá. Porque a realidade ela é cruel. Muda o foco da dopamina. Mas posso falar, normalmente uma experiência dopaminérgica dura 2 anos. A paixão, por exemplo, uma paixão minimamente razoável em relacionamentos duradouros, vai durar em torno de 2 anos. É o período, já parou para pensar que quando você compra um automóvel, não sei se é assim ainda, mas um automóvel 0 km, a garantia do automóvel é de 2 anos? Sim. Porque normalmente você se desempolga com algo no período de 2 anos. Né? E nesse período de empolgação, lembra que eu te falei que na crise emocional a parte do córtex diminui e você não pensa direito? Acontece a mesma coisa. É a mesma, digamos, experiência de intensidade emocional. Você não vê porque você não é capaz de refletir por tão empolgado e apaixonado que você está. Tão, como é que eu posso dizer, vivendo uma experiência de tanta intensidade emocional naquele momento, naquele relacionamento, naquele projeto, etc. A grande questão é que isso não se sustenta, obviamente, por vários motivos, né? E por viver uma vida que normalmente eu já estou insatisfeito com ela há muito tempo e eu estou vivendo sempre à espera de algo extraordinário para acontecer, né? A gente tem dificuldade de ver a alegria nas coisas simples da vida, a gente quer só o extraordinário, mas a gente tem muita dificuldade em ver beleza no ordinário. Né? Como as pessoas vivem assim, então as coisas comuns da vida vão perdendo, de certa forma, o seu brilho, a sua alegria. Quando eu era garoto, né, meu avô gostava muito de ouvir, eu sou cearense, sou de Fortaleza. Meu avô gostava muito de ouvir o Luiz Gonzaga, o cantor Luiz Gonzaga, que era o rei do Baião, aquela coisa toda. E uma das canções de Luiz Gonzaga, eu não lembro agora exatamente a melodia, mas ele vai dizer que tem coisas que para o cristão ver, coisas belas que para o cristão ver, ele só consegue ver se ele andar a pé. Né? Ele vai dizer, ai, que bom que é. Né? Então ele fala do passarinho, do galo campino, ele fala do riacho, de coisas que você só consegue apreciar a beleza
andando a pé. A gente perdeu a capacidade de apreciar um tempo de reflexão, a gente perdeu a capacidade de apreciar um pé na areia. A conquista. A gente perdeu a capacidade de apreciar a conquista, ainda mais que esses nossos conceitos de conquista estão também submetidos à experiência de intensidade emocional. Como eu disse, você compra um automóvel que é o seu sonho, mas impressionante como daqui a algum tempo você se habitua totalmente àquele automóvel e ele já não imprime em você aquela sensação de realização, né? Então o nosso cérebro ele tem formas muito distintas de trabalhar o cérebro exige maturidade e desenvolvimento ao longo do tempo. A nossa geração mudou muito, né? Se Sim. comparado à geração dos nossos pais, Sim. onde os relacionamentos eram extremamente duradouros, Sim. eles Por casavam cartas, com aquela né, pessoa. Juliana? Carta, né? Tinha toda aquela coisa da conquista. Exato. E aí ficavam... É um amor que dura pra sempre. Tipo, os meus pais são casados há muitos anos. Sim. Então, é uma geração diferente. Estou aqui... Não sei se felizmente ou infelizmente, eu acho que a minha geração, Juliana, eu tô com 43, eu acho que a gente ainda eu peguei a época do e-mail ainda, né? Então, eu penso que, sabe, existem certas coisas que talvez os mais jovens, eles não vão conseguir entender. De certa forma, como apreciar a vida. Inclusive, a gente está vendo muito agora, Juliana, estava vendo esses dias uma pesquisa uma pesquisa demográfica, né, de urbanismo. Me parece agora que o sonho dos jovens agora dessa geração é voltar pro sítio, voltar para a zona. Antigamente, o que era o bacana era você sair do interior e você ir para os grandes centros urbanos. Foi o que nós fizemos, foi o que eu precisei fazer para estudar, para me posicionar também. no mercado, etc. Mas me parece que agora está tendo um sentido inverso em relação a isso, um regresso, não apenas a questão de sair dessa loucura e de toda essa intensidade, mas um regresso num contexto mais amplo, num contexto, a gente está falando aqui de relacionamentos superficiais, mas eu quero acreditar que está acontecendo um movimento de retorno a certos princípios e valores, e a minha torcida é que essa estabilidade emocional, esses relacionamentos duradouros, essas famílias estáveis, pai, mãe, irmãos, eu quero ter a esperança de que esse movimento ele também vai voltar e vai se tornar novamente algo ali estável, algo fácil de ser identificado, algo não tão raro. Eu prefiro acreditar que apesar de toda essa loucura que a gente tem vivido hoje, esse movimento ele está acontecendo. E doutor, essas pessoas que vivem em busca de dopamina barata, Sim. Você acha que no fundo elas são pessoas completas, felizes, ou tem uma frustração muito grande dentro delas? Vamos lá. Quando a gente fala de dopamina barata, nós estamos, como eu te falei, a gente está falando de comportamentos, de padrões de consumo que geram uma experiência de intensidade emocional. E o que acontece? Uma vez que você se habitua a certos estímulos, o cérebro ele trabalha com algumas associações, tá? Algumas associações. Então, quando, de certa forma, aquela experiência que teve uma grande liberação de dopamina, ela não se torna algo previsível, ok? Então, o indivíduo, ele pode ter o que a gente chama ali da abstinência. Lembra quando a gente fala de dependência química? A pessoa teve abstinência do álcool, de maconha, alguma coisa assim nesse sentido? Algumas pessoas podem apresentar certas abstinências emocionais, digamos assim. Vamos usar dessa forma, ou de comportamento, tá? Algumas são até positivas. Por exemplo, quando uma pessoa não... Existe gente, algumas pessoas não vão para academia, e quando elas deixam de ir para academia, elas ficam extremamente mal-humoradas. Puxa, não fiz atividade física hoje. Ou pessoas que, por exemplo, têm um hábito regular de leitura e aí quando aquele hábito é quebrado, elas se sentem desconfortáveis. Mas a grande diferença do hábito e do vício, por exemplo, é que o vício ele me consome, ele me destrói. Então, se eu não tenho aquele chocolate depois do almoço, se eu não tenho aquele sorvete, se eu não tenho aquele padrão de comportamento,
a ausência daquela experiência dopaminérgica pode causar, como é que eu posso dizer isso? Um sofrimento. Porque na grande questão, no que diz respeito a esses tipos de vícios emocionais, vamos chamar assim, eles se apresentam como resposta ao que a gente chama de estado aversivo interno. Então, por exemplo, o indivíduo ele sente algo, um ímpeto, uma ansiedade, às vezes um desconforto, uma inquietação que para ele é até difícil para explicar, ele não consegue explicar isso. Existe até uma explicação científica para isso, se quiser eu te falo depois. Mas ele precisa de uma experiência de intensidade para diminuir esse estado aversivo interno. Então, e a conquista também se engloba nessa experiência de intensidade? O ser humano é capaz de se viciar em qualquer coisa. Eu já vi uma vez uma história de um casal que eles não conseguiam ter uma relação sexual adequada. Mas eles só conseguiam ter relação sexual quando eles brigavam, tinham brigas homéricas. E no calor da reconciliação, aí sim eles conseguiam ter um momento de intimidade. Então cria-se um sistema totalmente disfuncional, né? Onde inconscientemente eles arrumam um tipo de confusão em alguma briga para experimentar aquela descarga de intensidade emocional. Por isso que tem muita gente, então, que é viciado em conquista. Depois que conquistou, perde a graça, vamos pro próximo. Sim, é possível, também pode acontecer. Também é possível. Então, que também libera essa carga aquela sensação energética. Sensação de poder, sensação de que é capaz de conseguir o que quer, na hora que quer. É um padrão bem narcisista, né? Você vê é um padrão bem egocêntrico, né? Pensando nessa perspectiva de relação. O narcisista é viciado nessa dopamina da conquista, né? O narcisista está em crise com ele mesmo. O narcisista está em crise com ele mesmo. Supõe-se que o narcisista é um camarada de ego inflado, mas eu penso ser o contrário. Inclusive tem um autor muito interessante chamado Ego Transformado, é um livrinho. É um livro cristão, inclusive, do Timothy Keller. Um livrinho de 60 páginas. Para mim é a melhor definição, e é um conceito que cabe em qualquer perspectiva, ainda que você não seja cristão. O ego transformado, leia. E ele traz a ideia de que se o ego, em determinado momento, é um ego autocentrado, é uma pessoa de ego inflada, que quer tudo para ela, uma pessoa que é viciada nesse tipo de nutrição, viciada no afeto alheio, precisa dessa validação externa. Se o ego de um indivíduo se encontra inflado, é porque em algum momento ele estava murcho. Então, são tentativas de preencher esse sentimento de inadequação. Aí entra o conceito de trauma emocional, né? Porque em algum momento essa criança precisou se sentir hipervalorizada de alguma forma para tentar lidar com alguma situação específica, ou de certa forma foi um tipo de narrativa, leitura e sistema que foi implementado pelos pais, pensando em rejeição, pensando em preferencialismo, seja lá qual foi a dinâmica que aconteceu nessa família, e essa criança se desenvolveu, vamos lá, aprendendo de certa forma que ela precisava ser suprida daquela maneira. E aí, obviamente, esse sistema, esse mecanismo de defesa se transformou em um padrão de comportamento, né? Em uma personalidade. Então, posteriormente, quando a gente fala em trauma, a gente acha que é só uma coisa ruim que aconteceu no passado, mas não, tá? Trauma é qualquer coisa, como eu disse no começo, que possa estar acima da minha capacidade de lidar, mas trauma também é um tipo de mecanismo de defesa que continua ao longo da vida de uma forma disfuncional. Então, doutor, você acha que o narcisista, ele não nasce narcisista? É alguma coisa que aconteceu com ele, pode ter sido na infância? Olha, muitos autores, eles têm diferentes explicações acerca disso, tá? Assim, eu particularmente, Juliana, eu prefiro não acreditar que por causa dos meus pais, ou que por causa do que aconteceu comigo, aquilo possa gerar um tipo de determinismo sobre quem eu sou. Eu posso ser quem eu quiser. Se eu tiver um nível de consciência, um nível de lucidez, se eu tiver um nível de maturidade, um nível de prejuízo por ser assim,
né? Às vezes um narcisista é só um camarada que não quebrou a cara ainda o suficiente. Então, apesar de toda essa bagagem, e ela existe, inclusive essa bagagem, ela existe antes da gente nascer. Eu falei uma vez no podcast, né? O óvulo que te deu origem, por exemplo. Como é o nome da sua mãe? Oliva. Dona Oliva, certo? Como é o nome da sua avó? Gileta. Dileta. Italiana? Uhum. Que legal. Então a Dona Oliva, imagina a Dona Dileta grávida da Dona Oliva, certo? Uhum. Ela estava lá grávida de 4 meses da Dona Oliva, que é a sua mãe, mãe da Juliana, ok? O óvulo que a sua mãe deu, que se transformou em você, tá? Sua mãe deu um óvulo, seu pai deu um espermatozoide, se transformaram na Juliana, certo? Uhum. O óvulo que a sua mãe deu já estava na sua mãe quando ela era um feto de 4 meses dentro da barriga da sua avó. Nossa. Podemos dizer, de certa forma, entre muitas aspas, por favor, me entendam aqui, é só uma força de expressão, que nós, de certa forma, biologicamente já moramos dentro da nossa avó. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é muito aderente aos tecidos. E os tecidos conseguem captar o cortisol, a influência do cortisol. Então, por exemplo, se uma avó tem uma gravidez conturbada, ou muito estresse, ou muito marcada por traumas, por exemplo, todo o desenvolvimento da sua mãe, ok, também é comprometido com aquele nível de hipersensibilidade ao estresse. O seu óvulo estava lá. O seu óvulo também foi exposto. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente chama isso de trauma transgeracional. Então, isso pode acontecer. Por exemplo, o atentado das Torres Gêmeas. Dos sobreviventes. Imagina todos os sobreviventes do atentado das Torres Gêmeas. Eles tiveram filhos. Dos sobreviventes, pegue todos aqueles que tiveram filhos após a Torres Gêmeas, que sobreviveram. 30% dessas crianças que nasceram desenvolveram o transtorno do estresse pós-traumático sem nunca ter passado por um atentado terrorista. Então, se você me pergunta, a gente nasce com isso? Não necessariamente nasce, a gente pode ter essa influência até antes de nascer. Você entende? Por adesão, por umas... Existe toda uma neurociência, toda uma neurofisiologia. Tem. Opa, por favor, tem sim. Tem sim. Narcisismo tem cura? Tem. Eu achei que não tinha. Assim, vamos lá. É o que eu falei. É porque algumas coisas, a palavra cura ainda é um tabu. Tá? Então, para algumas coisas a gente fala, tem tratamento. Né? Se o indivíduo que se identifica com esse padrão de distorção de comportamento, ele tiver consciência, aí você precisa de ética, você precisa de princípios, você precisa de caráter, mas você precisa de valores. Eles procuram Exato. Ninguém vai procurar assim, eu sou muito narcisista. Tem algumas coisas a gente... ninguém procura profissional porque é invejoso. Ninguém procura profissional porque é orgulhoso. Ninguém procura um profissional porque é fofoqueiro. Ninguém procura um profissional porque, eu sou mau caráter. Deixa eu procurar aqui alguém que me ajude. Exatamente. Porque eu sou mau caráter. Então, realmente, a grande dificuldade, o grande bloqueio está aí. Né? Esse é o grande dilema, porque esse indivíduo aprendeu, ou essa mulher, ou esse homem aprendeu, que com essas suas manobras e essa sua manipulação, ela teve ganhos. Então, deixar de ter esses ganhos por intermédio desse nível de manipulação é muito difícil. É muito difícil retroceder, dar espaço para trás, é muito difícil cair em si, perceber o mal que fez ao próximo e o mal que faz consigo mesmo. Então, eu sei que é difícil dizer, poxa, não tem cura. Realmente é muito difícil. E o que torna às vezes ainda mais difícil é que às vezes essa pessoa narcisista, ela se volta contra quem deseja ajudar. Pergunte para qualquer psicólogo, psicanalista, terapeuta, como é tratar um narcisista. Eles não gostam de ninguém, né? Além deles. É difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eles têm um padrão, eles ou elas têm um padrão muito particular nesse sentido. A melhor coisa, você tem que entender que uma pessoa narcisista é uma pessoa que não é preparada para o próximo. Não é uma pessoa preparada para o próximo. Tudo gira em torno dele. Você investir em uma relação, em uma parceria com uma pessoa que sabidamente tem esse problema, esperando que aquela pessoa mude ou melhore depois, é um suicídio emocional. É uma coisa que você não deve fazer.
E sempre teve isso? Ou porque agora, assim, Sim, tá muito sempre teve. comum. Não, sempre muitos teve. casos vindo à tona. Sempre teve. Sempre Só não teve. tinha um nome para essa patologia. Na verdade, por isso que é importante momentos como esse, a gente trazer aqui, né, alguns assuntos, porque isso vai demandando um nível de consciência das pessoas, né? Então, não é que existam os diagnósticos da moda. Um tempo atrás era o autismo, depois veio o TDAH, Exato. depois veio o narcisismo. Eu vejo isso até de uma forma positiva. Eu sei que existe aí às vezes um tipo de diagnóstico desproporcional, que não é realmente o correto, mas por um lado também é positivo porque estimula as pessoas a pesquisarem sobre o assunto, entenderem um pouco mais sobre o assunto, se policiarem, até mesmo porque, Juliana, eu vou te falar, todos nós, se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção com calma, se a gente não fizer uma autoanálise genuína, verdadeira, todos nós estamos vulneráveis ao ato de que a gente também pode se tornar um narcisista se a gente não perceber. Então a única diferença é essa autocrítica, essa autoanálise, é você estar com a sua terapia em dia, com a sua saúde mental em dia, apreciando aquilo que é verdadeiro. Acho que esse é o que separa, sabe? E terapia virou algo essencial hoje, né? Sim, importante, né? Realmente, para as pessoas que precisam, é muito importante. Mas eu não tenho nenhum tipo de sofrimento. Mas, poxa, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido? É válido, faça terapia, entenda um pouco mais sobre comportamento, entenda sobre mais. O assunto que eu trago, o trauma, é um assunto muito intrigante. É um assunto da qual eu tenho dedicado a minha carreira, que eu tenho pesquisado, que eu tenho escrito, que eu tenho falado. Então, perceba coisas que aconteceram na vida de um indivíduo em um momento da história que vai repercutir de forma significativa no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas crises emocionais. E o que pode ser traumático para você, pode ser que não seja para mim, né? Sim, não necessariamente. Trauma pode ser qualquer coisa. A gente acha que é só uma grande violência. Trauma pode ser qualquer coisa. O que vai dizer se foi trauma ou não é o que acontece dentro de você, não o evento. E esse tipo de trauma, ele pode impactar em qualquer fase da nossa vida? Qualquer fase da vida. Agora é óbvio que infância, quanto mais cedo, maiores serão as consequências. Por exemplo, uma coisa é você perder a mãe aos 6 anos, outra coisa é você perder a mãe aos 60 anos. São a mesma experiência, mas distinta. Então, quanto mais precoce, quanto mais cedo essa experiência, maior é o impacto, as sequelas desse trauma. E doutor, ainda falando em relacionamentos, qual a dica que você daria, tipo, para quem tá decidido a separar, na primeira briga já desencanou, o amor acabou? Tá, vamos lá. Você acha que tudo tem jeito? Não, né? Às vezes o jeito é separar. Vamos lá. Assim, eu sou muito pró-família, tá, gente? Eu penso que falar em divórcio rapidamente, de uma forma muito rápida, muito pueril, muito leviana, eu acho que não é nada saudável. Eu acho que a família é uma coisa que vale a pena lutar. Porque um dia, aquela pessoa que está com você hoje, que você escolheu, eu tô falando para casais que já estão um pouco mais maduros, né, que já tem uma caminhada juntos, já tem filhos. Um dia essa pessoa foi a melhor escolha que você teve, né? Um dia essa pessoa era tudo que você sempre quis. Então, de alguma forma, esse resgate ele é possível. Obviamente tem toda uma dinâmica dentro dessa perspectiva. Eu dou eventualmente eu trago palestras em eventos de casais, eventos de mulheres, né? E a gente fala bastante sobre isso. Tem uma palestra que se chama Quando o Amor Acaba, o que você tem que fazer? Quando você perde, por exemplo, o desejo sexual, ou perde ali uma certa admiração, por que o seu cérebro está tentando te dizer numa situação como essa? Mas isso é um tema que é muito válido para esses casais que já têm uma certa caminhada e estão passando por essas crises. Agora, minha amiga, existe um outro ponto. Pessoas que estão construindo isso, né? Que estão abertas a essas experiências. Pessoas que querem encontrar um grande amor hoje. A grande questão, primeiro, é entender. Sabe, eu tive uma paciente, uma moça super bem resolvida. No meu livro, inclusive, até
No meu livro, inclusive, eu até trago esse relato de caso. Muito bem resolvida, uma vida totalmente instagramável, né? Assim que chama? Viagens, etc. Né? Uhum. Mas todas as vezes que essa moça ficava solteira, ela ficava muito mal. Muito mal. Então, eu já sabia até quando ela dava uma sumida, é porque eu sabia que ela estava em um relacionamento novo. E os relacionamentos, incrivelmente, seguiam os mesmos padrões, assim, padrões físicos, o estilo da pessoa, às vezes até o estilo profissional da pessoa, os dilemas. Parece que havia uma sequência de padrões que se repetiam nessa perspectiva, né? E a grande questão, todas as vezes que você se apaixonar perdidamente em um período de tempo curto, por favor, coloque os dois pés para trás, 2 passos para trás, e tenha um critério de análise com esse nível emocional mais baixo, mais regulado emocionalmente, antes de tomar qualquer decisão. Tá? Antes de tomar qualquer decisão. Tá? Como eu disse, a paixão ela tem esse período de latência de 2 anos, né? Mas se eu pudesse dar uma dica para você que está me assistindo aqui agora, que já se decepcionou emocionalmente, para você que já foi ferido, que talvez carregue traumas e você entende como o grande significado da sua vida é realmente a nobreza de você construir uma família, ter um lar, né? Dividir a sua vida com alguém. A minha dica para você é essa aqui. As melhores pessoas para esses casos são as pessoas previsíveis. São as pessoas previsíveis. São as pessoas estáveis emocionalmente. Pessoas que têm para onde voltar no lugar do dia. Pessoas estáveis. Não estou falando nem de estabilidade financeira, obviamente é importante, claro, mas o que eu quero dizer é essas pessoas previsíveis, elas vão estar prontas para ver com calma as tuas crises, os teus conflitos, as tuas dúvidas, acolher as tuas feridas. Que as pessoas dão sinais, né, doutor? Sim, sim. Então você falar para mim quem é a melhor pessoa, quem é o grande amor para um coração ferido e traumatizado? A pessoa previsível. Só que lembra que eu falei lá atrás da busca por intensidade emocional, porque eu não tô satisfeito aqui agora? Minha vida não tá legal agora, então eu preciso de algo que me brilhe os olhos, me torne feliz, sabe? Normalmente as pessoas previsíveis, Juliana, se tornam desinteressantes quando uma pessoa está nesse estado. Você entende o looping da coisa? Você está ferido, traumatizado, você precisa de uma experiência de intensidade emocional. Então, você vai ter... Lembra da moça que eu te falei? Que ela só conseguia... O mesmo perfil. O mesmo perfil. Era a mesma coisa, briga e se aproveitava financeiramente, emocionalmente, depois sumia, mas era sempre aquela explosão de paixão e intensidade emocional. Só aquilo fazia sentido dentro de uma narrativa coesa, né? Porque esse estado de trauma faz com que o indivíduo leve uma vida, sabe, com medo do previsível, porque nunca conheceu o previsível. Já vem de situações de instabilidade. Então essa pessoa só está familiarizada com o instável, com o intenso. Então aquilo que é bacana, que é tranquilo, que é uma pessoa calma, que é uma pessoa estável, que é uma pessoa pé no chão, acaba se tornando uma pessoa chata, desinteressante, etc. Né? Então, repense nas pessoas que você de repente não deu oportunidade, ou achou que não eram boas escolhas. Será que realmente não eram boas escolhas dentro dessa perspectiva? Pare para pensar nas escolhas que você fez ao longo da vida, né? Então, para os corações feridos, a minha dica é essa: pessoas previsíveis. Evita dor de cabeça lá na frente, né, doutor? Oh, com certeza, com certeza. É um tempo que você ganha, na verdade, né? E as pessoas dão sinais. O que você acha que tem que observar, assim? Nossa, isso daqui acendeu o alerta. Pronto, vamos lá. O que é que acende de alerta? Vamos lá. Primeiro, obviamente, a instabilidade. Então, pessoas que estão... Uma hora quer um negócio, depois não quer mais. Hora quer muito, hora não quer mais. Esse é um ponto, né? A forma como essa pessoa lida com as suas crises é muito importante.
Como que essa pessoa reage diante do estresse dela? Como que ela se comporta diante dos desafios dela? O que tira ela do sério? Você precisa observar esse comportamento. Como que a pessoa reage e se comporta quando ela está fora do sério? Né? Então, qual o poder que essa pessoa tem de permanecer diante das dificuldades que ela enfrenta? Ela desiste logo? Ou ela é uma pessoa resiliente, ela é uma pessoa flexível? Entende? Então, as pessoas falam assim, não, quando estão em crise, as pessoas falam assim, eu vou ser uma pessoa boazinha, vou ser uma pessoa comportadinha, eu vou ser bonzinho para que o meu relacionamento dure, mas esse pensamento não é correto, na minha opinião. Eu acho que você tem que ser uma pessoa melhor no seu relacionamento, porque a outra pessoa, ela escolheu permanecer mesmo vendo tudo de quem você é. Mesmo vendo os teus defeitos, mesmo vendo todas as suas dificuldades, mesmo vendo todas as tuas feridas, aquela pessoa do outro lado escolheu ficar com você. Ela escolheu permanecer, ela quis permanecer. Então ninguém na face da Terra merece, agora sim, vamos falar de melhor versão, ninguém na face da Terra merece tanto a sua melhor versão quanto essa pessoa que não é tua mãe, não é teu pai, às vezes nem teus irmãos te aguentam, mas aquela pessoa escolheu ficar do teu lado, mesmo diante disso. Então essa pessoa merece que você seja uma pessoa melhor. Então quando a gente vai olhando sinais, né, sinais, as famosas red flags, né, e vai olhando esses sinais, muito cuidado com pessoas instáveis emocionalmente, pessoas que não dão continuidade, pessoas que começam e não terminam. Isso é relacionado a tudo na vida tudo da na pessoa, vida. né? Não contrate uma pessoa que começa, é um excelente, começa e ela é uma pessoa que tem a mania de não concluir seus processos. Pessoas instáveis emocionalmente. Inclusive tem um versículo bíblico no livro de Tiago, na carta de Tiago da Bíblia, que vai dizer que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, se você é inconstante emocionalmente, você vai ser inconstante profissionalmente, você vai ser inconstante na sua vida pessoal, você vai ser inconstante nas responsabilidades que você assume. Tudo. Relacionamento com família. Tudo. Quem é inconstante em uma coisa é inconstante no resto. E o que tem que tomar cuidado também, doutor? As pessoas que chegam muito apaixonadas logo de cara, que Cuidado. querem acelerar o processo. Não, cuidado. Seu futuro está intacto ainda, calma. Calma, espere, conheça a pessoa. Obviamente, né, de uma forma polida, ainda que você veja na pessoa todos os atributos que te salte aos olhos, né? Mas, de certa forma, cuidado, espere conhecer um pouco mais, veja como que a pessoa se comporta, como que a pessoa reage nos diferentes ambientes. Calma. Esse nível de empolgação ele diminui com o tempo. E aí sim você vai ter o equilíbrio para escolher. As pessoas falam assim, mas quando casar, melhora. Não, cuidado. Nem sempre. O casamento é assim, eu gosto de pensar assim, o casamento quando aquilo que é ruim, tá certo? Intensifica. Vai ficar mais difícil. Aquilo que é bom, melhora. Mas aquilo que é ruim, intensifica. Então você tem que ver. O ruim do outro faz sentido para você? Por exemplo, a minha esposa é japonesa, filha de japonês. Ela não suporta andar com sapato dentro de casa. Ela não suporta. E ela realmente sai do sério, ela fica muito chateada se você vem com o sapato da rua e entra com o sapato dentro de casa. Pra mim, zero problema. Chegar, já me acostumei, é tão automático, eu nem percebo, eu tiro o sapato e deixo lá. Pra mim tá tudo certo. Mas pra algumas pessoas isso pode ser um baita de um problema. Você entende? Então, por isso que conhecer a pessoa é importante. A pessoa dar sinais do que realmente ela quer. Mais uma vez, hoje a gente vive a geração de gente que se apaixona por aquilo que eu gostaria que o outro fosse. Aí no primeiro defeito que você percebe que a pessoa tem, já perdeu o encanto. Quando você percebe que ele ou ela não se enquadra no formato que você deu, aí a crise começa a partir daí, né? Uma geração muito imediatista. Muito imediatista. Muito imediatista. E isso foi acelerado por conta das redes sociais. Sim, eu acho que a hiperexposição, acho que a forma como as coisas são divulgadas e colocadas,
a forma como os laços e a palavra, os compromissos, eles se tornam cada vez mais subjetivos. O peso das decisões, responsabilidade, tudo isso está ficando cada vez mais subjetivo, né, Juliana? A geração Z é a que mais fala de saúde mental, Pois mas é a que menos vive na prática, né? Pois é. Mas eles estão envelhecendo. Calma aqui. Uma hora. Piora. Uma hora eles vão ter que pensar sobre isso, né? Uma hora eles vão ter que voltar atrás e se reconstruir. Então penso que talvez a geração seguinte após essa, vamos torcer que elas cheguem com mais instrução, com pelo menos uma boa parte delas. Eu quero ser otimista. Porque muitas vezes a gente vai levando a vida no automático, é trabalho, acorda cedo, faz uma coisa, faz outra. A gente acaba negligenciando essa parte da saúde mental. E aí quando para mesmo para resolver, já virou uma bola de neve, né? Tem um autor americano chamado Robert Sky. Uhum. E ele ele é especialista em traumas, mas em dores psicossomáticas. Uhum. Então, a pessoa tem uma psicossomática, uma dor que é uma questão emocional que se transforma numa dor física, certo? Ele traz um relato de caso extraordinário. Ele conta a história de uma mulher que ela sofreu um acidente, e o braço dela ficou bem desfigurado, fez várias cirurgias plásticas, vários enxertos, etc. Mas não atingiu nenhum nervo, nenhum músculo, etc. Mas, assim, enxerto de pele, né? Mas, de certa forma, ela queixava de dor, apesar de que passou com os ortopedistas, dermatologistas, e tá tudo bem, não tinha nenhum quadro, né? Não tinha um quadro infeccioso, nem nada disso, mas estava lá. E mandaram ela para esse psiquiatra, que é o Dr. Robert Sky. E aí, ele, examinando, achando estranho, ele percebeu uma coisa. Sempre quando ela se posicionava, sempre quando ela tirava uma foto, sempre quando ela chegava e ia apertar a mão dele, o braço machucado, que era o braço direito, sempre ficava para trás, fora do ângulo de visão. Então ela nunca enxergava o braço, porque ela ficava de lado, ela andava um pouco lateralizada, né? Com o braço esquerdo para frente. Ela pediu, deixa eu ver suas fotos. Era um padrão. Ela colocava o braço para trás, ela sempre escondia o braço, ela sempre tirava o braço do radar, da visão. E aí ele começou um trabalho, todo um trabalho terapêutico, fazendo com que ela aceitasse aquilo que ela não queria ver. E segundo esse relato de caso, né, essa dor ocasionada vamos chamar assim, por esse trauma, foi sendo processada e ela foi se comportando de uma forma muito positiva, a ponto de que essas dores elas foram diminuindo até sumir. Então é um relato de caso muito interessante, só que a grande evidência é que agora ela estava de frente, olhando para quem ela era de verdade, reconhecendo o que aconteceu, processando o que aconteceu. Agora ela traz aquela cicatriz não como um objeto de vergonha, mas como algo a ser superado. Eu superei isso. Uhum. E por que eu estou relatando isso? Aquilo que a gente não quer ver, você falou dessa geração que não quer tratar e tudo isso. Aquilo que a gente não quer ver em algum momento vai cobrar um preço. Aquilo que a gente não quer ver pode gerar certa dor que a gente não sabe explicar. Uhum. Aquilo que muitas vezes a gente não quer ver, não quer admitir, é porque, de certa forma, Juliana, vamos falar a verdade, cuidar das emoções, cuidar da saúde mental, não é fácil. Não é fácil, né? Não. E mexer na caixinha, em traumas É muito passados. mais fácil você sair ficando com um, ficando com o outro, curtindo, fazendo isso, fazendo o que quer, sem culpa nenhuma. Enquanto quando você é jovem, você acha que você tem um futuro inteiro pela frente, né? Quando você acha, mais uma vez, é a crise do tempo. Você acha que mais um dia, em algum momento, acho que a grande característica eu particularmente, eu percebi que quando eu fui ficando mais velho, a grande coisa que eu percebi que mudou cada decisão agora tem um impacto cada vez mais definitivo. Né? Uhum. Suas decisões vão ficando, são decisões cada vez mais definitivas, né? Então eu acho que essa geração ela vai amadurecer e que quando isso chegar, que elas nos encontrem
estáveis, saudáveis, sendo um bom exemplo, sendo uma boa referência, em condições de acolhê-los. E como transformar a dor em força? Boa pergunta. Vamos lá. É possível isso? É possível. É possível. Pensa numa coisa extremamente desconfortável. Me fala uma coisa que você gosta muito de comer, Juliana. Uma coisa que... Comida japonesa, adoro. Comida japonesa, ok. Você gosta de sorvete? Não muito, gosto de açaí. Gosta de açaí? Mas açaí é bem calórico, né? É. Você gosta muito de açaí? Muito. Tá bom. Se o seu médico chegasse pra você e falasse assim, olha, você vai ter que cortar totalmente o açúcar, vamos lá, o glúten e o leite. Totalmente. Você precisa. Eu tô dando esse exemplo, mas esse aqui é pra mim, tá, gente? Eu sou alérgico à proteína do leite. Pra mim é um parto. Eu me dou muito mal com glúten também. E pra mim é muito difícil ter que abrir mão desses alimentos. Eu, Braz Gondim. Só que se eu como, se eu me permito, eu tenho problemas imunológicos importantes. Entende? Tenho problemas alérgicos importantes. O ser humano, ele aceita o doloroso, ele aceita a dor, desde que a dor tenha um propósito. Eu vou cortar meu açaí porque eu preciso eliminar X quilos, porque eu preciso tratar um problema gástrico, sei lá, não importa. Né? Eu aceito certas privações, eu aceito a dor, eu aceito a dificuldade, eu aceito qualquer coisa, desde que eu tenho um prazo, vai acabar tal hora e depois eu vou ter uma recompensa daquilo. A gente organiza a nossa mente assim. Tá certo? É isso que a gente chama de ressignificar. Como que a gente ressignifica um problema? Entendendo o que de bom aquele problema me traz. Esse é o grande ponto. Quando você está no meio do problema, você não consegue enxergar nada de bom, né? Exatamente. Agora vamos pensar nesse exemplo. Essa pessoa que sofreu na mão de uma pessoa narcisista. Você superou, certo? A pessoa superou. Toda dor que você supera, Viktor Frankl vai trazer isso, traz essa definição de uma forma bem interessante. Toda dor superada, você tem o desejo, a necessidade de externá-la. Vou te dar aqui um exemplo. A gente está aqui e vamos supor que tem alguém aqui, tá aqui a sua produção está aqui, e etc. E de repente tem um terceiro que esteja assistindo o nosso podcast aqui e deu um pane geral no equipamento aqui. Certo? Então, o pessoal está aqui, deu um pane geral no equipamento. O Gabriel já está desesperado. O Gabriel está ali. Gabriel, faz de conta que você teve aqui uma pane no equipamento e é um problema novo e está difícil de você identificar. Só que tem um camarada, um amigo seu que você chamou, ó, vai ter um médico que vai estar lá hoje. Vamos lá para você assistir ele. Ele está em pé, sentado ali. Tá? Esse pessoal não existe, é fictício, tá? Essa pessoa não existe. E ela está ali em pé. Aí, de repente, ele é especialista nisso aqui. Ele aprendeu, fez a duras penas, ele aprendeu isso, certo? Aí deu uma pane, ele sabe como resolver. Ele tá ali em pé parado. Ele não vai ter uma vontade, um ímpeto de querer ajudar? Vai. Sabe aquela pessoa, quando você vê alguém numa situação com pneu furado, uma senhora, alguém, você não tem aquele ímpeto de querer parar e ajudar aquela pessoa? Sim. Você não tem aquele ímpeto, às vezes, de pura educação, tentar segurar a porta do elevador? Porque a dor gera esse tipo de empatia e conexão. E quando você aprende a superar uma dor, você acha injusto para uma pessoa que está passando pela mesma coisa sem o conhecimento que você tem, você acha injusto não ter ninguém para ajudá-la, porque quando foi a sua vez você não tinha ninguém. Então a dor superada, ela se transforma num talento extraordinário. Entende? Porque a grande sacada dessa ressignificação é que quando você supera certas coisas, você desenvolve também eu preciso mostrar isso, eu preciso mostrar essa superação para as pessoas. A sua dor vai servir para ajudar alguém lá na frente. Com certeza. Essa dor vai te tornar uma pessoa melhor. Inclusive o título mais do meu resiliente. livro, o título do meu livro é A Vida Além da Dor, onde eu explico tudo isso que a gente conversou aqui, eu explico de uma forma muito estruturadinha, a questão, tanto a experiência do trauma, a experiência da compulsividade, da intensidade emocional, e dando um roteiro muito prático e executável de como lidar com tudo isso. E, doutor, qual a importância da pessoa que viveu algum trauma no relacionamento
antes de começar outro relacionamento, porque o que acontece? Tem muita gente que passou por um problema aqui, pra esquecer, já embarca em outro relacionamento, tipo, vai empurrando as dores literalmente com a barriga. Sim. Qual a importância de você parar, refletir e falar, eu preciso de ajuda pra me curar antes de começar outro relacionamento? Perfeito. Eu acho que, assim, vamos lá, o melhor dos mundos é um tempo. Um tempo. Né? É claro, às vezes aparece, Deus te abençoe e aparece o amor da sua vida quando você menos espera, né? Mas esse tempo é importante. Agora, o grande desafio aqui, normalmente pessoas que lidam com essas rupturas e agora precisam recomeçar, o grande desafio dessas pessoas é lidar com o sentimento de rejeição. Tá? Lidar com o sentimento de rejeição. Lidar com a autoestima. Lidar com a solidão. Desistir daquilo que ela não teve. Desistir daquela fantasia criada. Desistir daquela possibilidade. Desistir disso é muito difícil. Lidar com a rejeição nesse momento é muito difícil. E é muito difícil lidar sozinho com isso. É um luto, né? É um luto. Então, procurar ajuda profissional. Procurar ler sobre o assunto. Procurar entender um pouco melhor. Entender o que está acontecendo. A sensibilidade à rejeição é uma coisa impressionante. A rejeição é processada nas mesmas áreas do cérebro, onde também são processadas a experiência da dor física. Então é muito visceral você ser traído, ser abandonado, ser deixado de lado. É muito doloroso. É muito dolorosa essa experiência, entende, Juliana? Então, se uma pessoa está nessa situação, procure ajuda, não fique só. Calma, não se abrindo seu coração de forma desesperada para quem aparecer na sua frente. Se ame primeiro. Tem uma frase que eu sempre... é uma frase de um amigo, mas eu gosto muito dessa frase. Se você se amar, as pessoas vão seguir o seu exemplo. Eu nunca vou entender o amor de alguém se eu sou incapaz de me amar. E amar não é questão de eu me abraçar na frente do espelho e dizer, eu me amo, e eu me nutrir desse amor como se eu estivesse me nutrindo do amor de um terceiro. Não, isso não funciona. Na prática, amor próprio como uma experiência de captação de afeto não existe, tá, gente? Amor próprio não é isso. Ninguém fala assim, eu me amo, eu me basto, e o sentimento que eu tenho por mim me nutre. Isso é muito subjetivo. Às vezes não faz muito sentido. Ainda mais pessoas traumatizadas são pessoas que estão indisponíveis emocionalmente. Elas estão em conflito. Então, o amor próprio, nesse caso, nessa situação de vulnerabilidade, vamos trocar o nome amor próprio e vamos chamar de autocuidado. Então, você vai se cuidar como se você estivesse cuidando de alguém naquela situação ou cuidando de uma criança de 3, 4 anos. Como é que você cuidaria de uma criança de 3, 4 anos? O que é que você faria por ela? Quais as rotinas de uma pessoa que não fosse você nesse estado, você solicitaria que essa pessoa tivesse? É por aí. Mas, doutor, por exemplo, quem passou por algum trauma, sei lá, caiu nas garras de um narcisista, essa pessoa, ela tem algum problema emocional pra ceder? Ou, por exemplo, falta de amor próprio? Algo nesse sentido? Vamos lá. É porque o trauma é um espectro, Juliana. O trauma é um espectro. Tá certo? Então, por exemplo, vamos lá. Entenda. Pessoas manipuladoras, tá? Então, a gente não fala só do narcisismo, mas do antissocial, que era antigamente eu chamava de sociopata, psicopata, né? Pessoas que são mais desprovidas de sentimento, tá certo? Apesar de que o narcisista, ele tem o sentimento, tá? Ele sofre de certa forma quando o prejuízo chega para ele, tá certo? Ou para ela. Mas você tem que entender o seguinte, existem certos radares. Por exemplo, quando uma pessoa é muito manipuladora, veja bem, ela desenvolveu uma linguagem muito particular, tá? Então, existem sinais de troca. Então, por exemplo, essas pessoas, geralmente, os alvos dessas pessoas, ou são pessoas mais hipersexualizadas, lembra que a pessoa está
insatisfeita com o presente dela, ela precisa de uma experiência de intensidade emocional. Uhum. Então ela entra no radar dela as pessoas que mais saltam aos olhos. Então, quem são as pessoas que têm atributos, e aqui eu não estou fazendo uma crítica à beleza, não é isso, mas eu estou querendo dizer da hipersexualização ou a hipersensualidade, tá? Nesses pontos, essas pessoas vão entrar mais dentro do radar dessas pessoas. Um outro tipo de pessoa que também vai entrar dentro desse radar são as pessoas extremamente vulneráveis emocionalmente, com baixa autoestima, com baixo conceito de identidade, pessoas extremamente tímidas. Porque no caso, essas pessoas narcisistas ocupam um lugar muito importante e necessário nessas pessoas mais vulneráveis, que é o quê? Tomada de decisão, segurança. É mais fácil. Quando alguém toma todas as decisões, faz o que tem que fazer. Essas pessoas mais vulneráveis, elas têm dúvidas sobre as suas próprias percepções. Aí tem um fenômeno que a gente chama de gaslighting, né? Que é quando uma pessoa ela está debaixo de um abuso constante, fazendo com que a pessoa duvide, muitas vezes, da sua própria percepção, né? Então, normalmente, essas pessoas, elas entram, tanto faz homem como mulher, mas esses perfis, eles se atraem. Jesus Entende? já falava na Bíblia, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. É exatamente isso, né? É isso, minha amiga. Guardar e preservar o coração para não cair em nenhuma cilada. Exatamente. Exatamente. E observar os sinais, né, doutor? Observar os sinais. Observar os sinais. Não foi Rebeca, foi Rebeca que deu água de beber para os camelos, para poder, Eliezer, o servo de Abraão, foi lá e disse: Deus, quem é a esposa, quem que vai ser a pessoa certa? Ele, vai ser aqui. Ele buscou evidências, né? Olha, quem der água de beber a esses camelos, né, é a pessoa. Então nós podemos buscar certos sinais, certas evidências, certos princípios, certos padrões, nós podemos. E aí, como eu disse, o principal padrão, se você é uma pessoa ferida nessa área, procure pessoas previsíveis, estáveis emocionalmente. É o principal. Normalmente essas pessoas, aparentemente elas não parecem ser muito interessantes no início, mas no final são as pessoas que vão permanecer nos seus piores momentos. E se você observar os sinais, tende a construir um relacionamento mais duradouro. Sim. Essas pessoas mais previsíveis são pessoas mais estáveis, elas são pessoas que elas te desafiam a ser uma pessoa melhor. Entende? E na verdade é o que a gente precisa, né? São duas pessoas imperfeitas tentando melhorar a cada dia, né? É ferro afiando ferro. Exatamente. É isso. Doutor, e é impressionante também o número de afastamentos no INSS por conta das doenças mentais, né? Sim. Tem aumentado a cada ano. Sim. O Brasil é campeão em ansiedade. O Brasil é mais ansioso que tudo. Mas pensando em afastamento, tá? A depressão sai na frente. A depressão, ela afasta mais pelo INSS, junto com outras doenças ocupacionais, lombalgia, né? Lesão por esforço e repetição. Mas a depressão ainda é um diagnóstico que incapacita bastante aqui no Brasil. A saúde mental acaba sendo um grande fator de investimento. A saúde mental, agora a nova portaria do NR1, que agora as empresas elas vão ter que adequar, né, todo um perfil, todo um cronograma que se importe, que seja voltado também para a qualidade da saúde mental das pessoas. Isso é extraordinário. E gera um rombo enorme, né, para os cofres públicos. Mas sabe, vamos lá, eles vão gastar com isso, mas se eles não gastarem com isso, eles vão gastar, sabe com o quê? Com a recuperação do alcoólatra, do dependente químico, eles vão gastar com as cirurgias cardíacas, com as pessoas que desenvolveram compulsão alimentar por não aguentar o chefe, então tem que comer fast food todo dia. Se eles não gastarem com isso, eles vão ter que gastar com a saúde mental dos filhos dos casais que se divorciaram. Então, é um bom investimento. Eu penso que é um bom investimento. Vale a pena. E existe hoje uma banalização do sofrimento emocional ou, na verdade, estamos só mais conscientes em relação a isso? Por um lado, sim, existe.
Por um lado existe um grupo de pessoas que não quer ver o braço com cicatriz. Uhum. Existe uma parte que prefere não ver. Mas, por outro lado, existem pessoas também que estão se conscientizando de tudo isso, se conscientizando da saúde mental. Hoje a gente vê, por exemplo, como é bom você ter muita informação, por exemplo, sobre autismo. Até algum tempo atrás, você não via muita informação, muitas orientações sobre o acolhimento de uma criança com autismo, que se enquadra dentro do espectro autista. Então, esse momento que a gente está vivendo agora é muito importante. E graças a Deus está aí a neurocientista, a carioca, a doutora Tatiana, né? Trabalho incrível. Com o trabalho polilaminina voltando aí, recuperando aí a sensibilidade, o movimento de alguns pacientes. O Brasil é um país extraordinário. O que a gente precisa aqui é de incentivo, de pesquisa, de instituições que incentivem os profissionais, incentivem as pesquisas. Isso é, sem dúvida, tem muita gente capaz aqui no Brasil, Juliana. Doutor, você é especialista em trauma emocional, né? Isso. Como que esse trabalho é feito? Tem, assim, uma certa idade ou é amplo? Não, vamos lá, assim, o meu foco de trabalho, assim, obviamente, a minha esposa atende crianças, né, atende mais crianças, é médica também, mas particularmente eu me dedico mais ao paciente adulto, tá? Então, assim, dentro dessa construção da minha carreira, né, eu pesquisei, fui para fora, estudei fora. Assim, é um campo vasto de pesquisa. No Brasil não há tanta ênfase ainda, quando a gente fala no assunto trauma emocional, né? A gente fala de sintomas isolados, a gente fala de transtorno do estresse pós-traumático, mas o espectro do trauma, aquilo que ficou nos relacionamentos, aquilo que ficou na forma como as pessoas reagem a certas questões, na autoestima, na sua autonomia, na sua regulação. Então, nós estamos falando de um sistema complexo que envolve neuroanatomia, que envolve questões eixo HPA, cortisol, noradrenalina, dopamina. Então, é todo um espectro, tá? Que a gente costuma pensar nos problemas de uma forma muito cartesiana, tá? Eu tô com um desconforto urinário, eu faço um exame de urina 1, eu tomo antibiótico por 7 dias e o esperado é que aquele desconforto urinário ele passe de uma forma muito simples, ponto A, ponto B, ponto C muito bem estabelecido. No trauma não dá para ser assim, porque muitas vezes uma das grandes características do trauma emocional é você, por exemplo, não saber explicar por que você está sentindo aquilo. A gente chama isso de alexitimia. Tem toda uma fisiologia por trás disso, uma dificuldade de explicar, né? Ou, como a gente conversou bastante aqui ao longo do podcast, a instabilidade emocional, a compulsividade, os padrões. Então, o meu trabalho em si, ele se desenvolve em alguns pilares. Primeiro, trazer toda essa orientação informada sobre o trauma, né? A pessoa entende o que é, entende por que está passando por aquilo, entende o que acontece com a sua fisiologia, ok? Obviamente é um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem uma equipe de profissionais que nos dão suporte, psicólogos, enfim, né? Então a gente entra com a parte médica, tá certo? Então a gente tem um pilar, que é um pilar de psicoeducação, a gente tem esse pilar, que é um pilar de regulação, o indivíduo precisa entender o que está acontecendo com ele, dentro dessa perspectiva, aquela inquietação, aquela dependência emocional, e agora eu preciso de um novo relacionamento, entender o que está acontecendo com o cérebro dessa pessoa nesse momento, e por fim, encontrar propósito diante disso tudo. Um porquê para continuar, por que você deve seguir em frente, por que você... para onde você vai quando você superar essa dor? Para onde você vai? Qual é o futuro que te aguarda, entende? Um futuro... Vamos em busca desse futuro intacto para essa pessoa, para esse recomeço dessa pessoa. Então, eu procuro desenvolver um trabalho muito humano, muito acolhedor, né? Todos os dias nas minhas mídias, de segunda a sexta, eu faço lives diárias sobre isso,
né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem ido em muitos lugares falando desses e de outros temas. Então, eu tenho sido muito feliz nessa minha carreira, minha amiga. Eu estou bem satisfeito com tudo isso que eu estou vivendo. E se não tratado, né, esses traumas, esses padrões emocionais, eles acabam se repetindo ao longo do tempo, né, doutor? Sim, sim. Saiu um estudo, foi, se eu não me engano, um colega daqui de São Paulo, com a colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles trazem um dado bem interessante. Quase 80% das pessoas que procuram ajuda profissional, por questões de bem-estar emocional, saúde mental, quase 80% já tiveram alguma experiência traumática na infância. Quase 80%. Nossa, é um número bem expressivo. É um número bem expressivo. Então é muito importante a gente... mas eu preciso saber da minha história, eu preciso tocar em alguns assuntos. Não, nem sempre. Eu passei por situações tão delicadas, eu vou ter que chegar e falar daquela violência, aquele tipo particular de violência que eu sofri. Não, às vezes você nem precisa falar aquilo. Às vezes você precisa se regular primeiro para poder lidar com alguns assuntos. Doutor, e o que uma pessoa pode começar a fazer hoje sozinha para melhorar a saúde mental? Bom, primeiramente eu recomendo conhecer um pouco mais sobre neurofisiologia, sobre o que é trauma, sobre o que são essas sequelas emocionais, essa herança emocional que a gente carrega ao longo da vida. Conhecer um pouco mais sobre isso. Eu acho que se conhecer é muito importante, né? Não sei se foi Platão que falou que uma vida não analisada é uma vida que não vale... Ou foi Aristóteles, eu não lembro agora qual dos dois. Foi Sócrates? Obrigado. Uma vida não analisada é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Então, essa experiência de olhar para si é muito importante. A capacidade que a gente tem de olhar para si, de desenvolver a apreciação pelo comum, pelo ordinário, pelo passarinho, pelo abraço, né? Pela boa refeição. Então, sabe, e a partir daqui ter um compromisso consigo mesmo. Esse amor próprio que a gente costuma falar é ter esse compromisso de se cuidar. De se cuidar. Eu acho que isso é o melhor primeiro passo que você pode ter. Quando você desenvolve esse amor próprio, você atrai a pessoa certa. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Na minha escola, quando eu era adolescente, tinha uma menina que era mais... Todo mundo falava que era a menina mais bonita da escola. Todos os meninos queriam namorar com ela. Né? E eu olhava assim, porque eu ficava intrigado, porque tinha outras meninas que eram, na minha concepção, muito mais bonitas que elas. Só que todo mundo falava dessa menina. Só que essa menina, Juliana, você tinha que ver, ela ia impecável para a escola. Ela ia impecável, ela ia com o cabelo arrumado, ela ia com a roupa sempre muito bem passada, muito cuidada, ela tinha um respeito, ela se colocava, ela era muito gentil, ao mesmo tempo que ela era séria, ela era educada. Todos os meninos eram apaixonados por ela. Ela tinha uma autoestima bem elevado. Todos os meninos, era impressionante. Era impressionante. E tinha outras muito mais bonitas, né? Mas o assunto da escola era ela. Então, eu acho isso... Quando você começa... Quando você começa... Porque uma das coisas do amor próprio é você estabelecer limites. Você não consegue se amar se você não estabelecer limites. E limites é o que eu permito que as pessoas tenham de mim, ou se aproximem de mim, ou que elas façam comigo. Então, essa questão do impor limites tá aí um outro sinal. Uma pessoa que sabe impor limites é uma pessoa que vale a pena se relacionar. Exatamente, muito bom, doutor, porque tem muita gente que termina um relacionamento, não aceita, corre atrás, se humilha, persegue. Isso é muito ruim, né? E desgasta muito a própria pessoa que se humilha, né? Nesse sentido, acaba sendo um impacto emocional muito grande para quem de fato está ali e não aceita certas coisas. E afasta cada vez mais o outro, né? Sim. Siga em frente, meu amigo. Com certeza. Siga em frente. Se a pessoa não quer estar com você, tem alguém que um dia vai querer, né? Toda panela tem sua tampa, né? Com certeza, doutor. Nossa, que aula!
Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Você gostaria de deixar algum contato da sua clínica, do seu Instagram? Perfeito. Bom, nós temos, como eu disse, a gente está bem ativo nas mídias digitais. Você pode me achar lá no @BrasGondim, tanto para o agendamento de uma consulta, de um atendimento, como também, se você quiser, você trabalha com eventos e de repente questão de palestras, você também pode estar agendando lá. Nós temos cursos, nós temos o curso de Educação Emocional e Desenvolvimento na nossa plataforma, que a gente está desenvolvendo nesse momento, inclusive, mas já está disponível para os alunos. Então, quem tiver um interesse de ter uma formação com certificados sobre temas como trauma, regulação emocional, relacionamentos, ego, caráter e outros temas, é um curso bem extenso, tem mais, realmente para quem deseja se aprofundar, é muito útil para público geral, para você que é terapeuta e quer se informar mais sobre trauma emocional, vai lá no @BrasGondim com Z no Instagram, me procura lá que eu te ajudo. Doutor, mais uma vez quero te agradecer pela participação. Eu que agradeço. E vamos sempre cuidar da saúde mental, que faz toda a diferença, né? Para a sua vida, para a vida do próximo. Sim. Vamos sim. Muito obrigada. E você também que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela participação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Até a nossa próxima entrevista.